os pensamentos e as intenções do coração. Esta palavra, ela tem poder para libertar e para fazer muitas maravilhas na vida daqueles que acreditarem nela. E diante deste texto bíblico, eu quero destacar algo bastante interessante que se encontra na última parte do versículo, que nos diz: o Senhor falou a Josué. É acerca desta frase que eu quero estar falando nesta oportunidade. E o objetivo desta palavra que quero vos entregar neste momento é relembrar aos irmãos de que o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nós acreditamos, a quem nós decidimos renunciar o mundo para nos submeter a Ele, é um Deus que fala. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que o texto, ele é bem claro em nos dizer que Deus falou a Josué. Então, através desta pequena frase, eu quero apenas dizer algo que você já sabe. Eu quero apenas relembrar a você de que o nosso Deus é um Deus que fala. E quando nós falamos acerca desta pequena frase e passamos a observar na palavra de Deus acerca deste assunto ou desta frase, nós percebemos que Deus, ele fala de muitas maneiras. Eu até destaquei aqui algumas maneiras pelas quais Deus fala com seu povo, pelas quais Deus fala com o homem na terra. Deus fala por meio da natureza. Deus fala por meio de sonhos. Deus fala por meio de pessoas. Deus também fala por meio das circunstâncias. Deus também fala por meio da consciência. E Deus também fala por meio, e uma das principais formas dele falar é por meio da sua palavra. Neste exato momento, Deus está falando comigo e também está falando com você por meio da sua maravilhosa palavra. Alguém chegou a dizer que o difícil não é Deus falar, o difícil é o homem atender à voz de Deus. Mas em cada situação, em cada instante que se passa, Deus, ele está se comunicando com o ser humano na terra. Quando nós passamos a olhar para a palavra de Deus e entendemos que o nosso Deus, ele fala, nós encontramos em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus falou ao povo por meio dos profetas. Na época da igreja primitiva, Deus falou ao homem por meio de Cristo, por meio do seu Filho. E nos nossos dias, Deus está falando a mim e a você. Deus continua falando ao ser humano por meio do Espírito Santo. O certo é que Deus, ele fala. O certo é que Deus, de alguma forma, ele tenta se comunicar com o ser humano na terra. E nós percebemos na palavra do Senhor nosso Deus, que Deus, em muitos momentos, ele falou com vários personagens bíblicos. Eu quero citar aqui apenas 2 personagens bíblicos para quem Deus falou. Nós nos lembramos neste momento da história de Noé. A Bíblia diz que Deus falou a Noé. Noé acreditou em Deus e, de acordo com as orientações que ele havia recebido da parte do Senhor, ele construiu uma arca, de modo que tanto Noé como a sua família foram salvas por Deus. Outra pessoa para quem Deus falou foi Abraão. Nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 12, onde a Bíblia diz que Deus fala com Abraão dizendo: sai da tua terra, da tua parentela
e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, nós encontramos na palavra de Deus afirmações que nos comprovam que Deus nunca deixou de falar com o ser humano. Deus, ele sempre fala. Aqui no texto que nós lemos no início, a Bíblia nos mostra de forma